Bora começar mais uma semana animada comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV, e vamos falar um pouco da nossa agenda. Para isso, pessoal, eu separei uma pauta muito legal com esses dois carros aqui. Volkswagen Polo GTS e o Renault Sandero na versão RS. Os dois modelos já passaram algumas vezes aí pelo nosso canal. Inclusive, eu estive no lançamento oficial dos dois, na respectiva época, e inclusive dirigi os dois em autódromo. Mas qual é o objetivo desse vídeo? Afinal de contas, já temos várias matérias dos dois modelos. A ideia aqui é fazer, sobretudo, um guia de compra para você. Não é bem uma comparação, é um guia de compra, mas já vamos chegar lá. E por que isso? Imagine você que você tem aí no bolso aproximadamente 100 mil reais. E você quer comprar um carro com uma proposta mais esportiva 0 km. Não estou falando de carro usado e nem seminovo, estou falando de 0 km. Pois bem, no mercado brasileiro, você só tem essas duas opções aqui para comprar um carro diferente, com uma proposta mais esportiva de verdade. São só esses dois. Não existem outras opções nessa faixa de preço. Agora, por que isso aqui não é necessariamente um comparativo? Primeiro porque são carros de momentos diferentes, né? Então a gente tem o Volkswagen Polo, que é um carro mais recente do que o Sandero RS. Outra coisa também que tem muita diferença é o powertrain deles. Afinal de contas, aqui é um motor 2.0 aspirado, associado a uma transmissão manual de 6 marchas. A gente sabe que as transmissões manuais estão desaparecendo aí do mercado, né? Então, esse aqui é um manual de 6 marchas. Quando a gente vem para cá, nós temos um motor 1,4 litro turbo associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Só aí nós já temos coisas bem diferentes de um carro para o outro. E como eu disse, carros de momentos diferentes, portanto, também existe muita diferença tecnológica. O Volkswagen Polo GTS traz uma série de tecnologias mais recentes ainda que o Sandero RS não tem. Justamente por isso existe uma diferença de preço grande entre eles. Esse aqui custa um pouquinho mais que 100 mil reais e esse aqui custa um pouquinho menos que 80 mil reais. Então, são carros de faixa de preço diferentes e aí não dá para fazer um comparativo direto. De toda forma, vamos falar um pouquinho dos dois carros. Começar aqui pelo Sandero RS. Vamos começar explicando essa sigla aqui, né? RS. O que significa isso? Renault Sport. É a divisão da Renault que prepara os carros para ter, digamos assim, esse apelo mais esportivo. E esse Sandero tem uma série de diferenças. Ainda que ele use a mesma plataforma do outro Sandero que a gente conhece, muda muita coisa. Eu vou começar falando da suspensão desse carro. Então a suspensão aí ela é mais baixa e mais firme, tanto a dianteira quanto a traseira, justamente para conferir mais estabilidade ao modelo. Vocês também podem observar a roda, é uma aro 17 polegadas, com um pneu largura 205, perfil 45. Portanto, estamos falando de um perfil também de proposta esportiva. Outra coisa que muda nesse Sandero em relação aos outros é o sistema de freio, porque na traseira esse carro aí tem um freio a disco, não é tambor como a gente conhece aí dos outros modelos. Esse carro também tem uma motorização diferente. O motor aí é um 2.0 16 válvulas da Renault, que no passado já equipou o Captur e também já equipou o Duster. Estamos falando de carros mais pesados do que o Sandero. Justamente por isso que o carro tem essa esportividade. Esse motor ele vai de 145 cavalos na gasolina a 150 cavalos no etanol, com um torque ali um pouquinho mais que 20 kgfm. Para ser preciso, 20.2 na gasolina e 20.9 no etanol. Esse motor, pessoal, ele tem um ajuste diferente de injeção, inclusive ele tem um modo de condução a mais. Você tem um botão do programa de estabilidade eletrônico e nesse botão, quando você dá um toque, ele coloca o carro no modo esportivo. Então tem um modo normal, deu um toquinho, tem um modo esportivo e depois você tem o programa de estabilidade desligado. E quando você aperta esse modo esportivo, ele dá uma reprogramada em algumas coisas no carro, como por exemplo a injeção, justamente para o carro ficar um pouco mais esperto, faz umas mudanças no programa de estabilidade. Esse carro também tem modificações por dentro. Vocês estão vendo que os bancos são bem diferentes, eles são bem mais envolventes, tanto na parte de baixo quanto na parte superior. Tudo isso para dar um pouco mais de esportividade ao conjunto aí do Sandero RS. Bom, essas são as modificações principais estruturais que o carro tem, além de todo esse visual mais esportivo. Tem ali um spoiler na parte traseira, na parte superior da tampa do porta-malas,
inclusive pintado em preto piano. Aqui na frente ele tem esse design que foi inspirado nos carros de Fórmula 1, esse bigode que vocês estão vendo aí, que o carro corta de fora a fora, inclusive com as luzes de rodagem diurna na posição onde seriam os faróis auxiliares em outras versões aí do Sandero normal. Bom, o outro carro é o Volkswagen Polo GTS, né, sigla que fez muito sucesso aí nos anos 90 com o Passat GTS, com o Gol GTS, e agora foi ressuscitada aí no Volkswagen Polo GTS. Bom, o Polo aí ele preserva bastante coisa do Polo que a gente já conhece, então ele também tem freio a disco nas 4 rodas, as versões TSI do Polo também tem o freio a disco nas 4 rodas, então aí ele permanece tendo o freio a disco nas 4 rodas. A roda também é uma Aro 17, o pneu tem a mesma largura do Sandero, que é 205, porém o perfil aí é um pouquinho mais alto, é perfil 50, lá é 45, então o pneu aí é um pouquinho mais alto no Polo GTS. Esse carro, pessoal, ele recebeu um motor 1.4 litro turbo da Volkswagen de injeção direta, que é o EA211, que tem potência máxima de 150 cavalos, tanto na gasolina quanto no etanol. Só que aqui, por ele ser um motor turbo de injeção direta, o torque é bem mais expressivo. Estamos falando aí de 250 Nm, ou 25,5 kgfm. Esse motor equipa, por exemplo, o Jetta, equipa Tiguan, equipa, por exemplo, o Audi Q3, ou seja, esse motor traciona carros mais pesados do que o Polo, justamente por isso ele acaba tendo essa esportividade. E assim como o Sandero, você pode ver que o escapamento aí também tem dupla saída. Agora, o Volkswagen Polo é um carro um pouco mais tecnológico. Ele também tem bancos esportivos por dentro. Você pode ver que o encosto de cabeça, inclusive, é integrado ao banco. Você não tem essa mudança do encosto de cabeça. O banco é envolvente, ele não é tão envolvente assim quanto o do Sandero, mas ele é um banco envolvente também. Agora, esse carro tem coisas tecnológicas diferentes, como por exemplo, ele tem um Active Infodisplay, que é um painel totalmente virtual. Ele tem modos de condução também pelo botão ali do console, que você consegue escolher os modos de condução. Tem uma central multimídia mais avançada, com o GPS embarcado, que inclusive você consegue copiar o mapa do GPS na frente do motorista. E você tem alguns outros itens tecnológicos nesse carro, como por exemplo, os faróis dianteiros com tecnologia Full LED. Então o farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, luz de lanterna e luz de seta, tudo em LED. Esse carro tem os faróis auxiliares, que o Sandero RS não tem. E tem algumas outras tecnologias, como por exemplo o Post Collision Brake, o sistema de secagem de pastilhas quando o carro está na chuva, entre outras tecnologias. Justamente por isso que o Polo GTS acaba sendo mais caro que o Sandero RS. E aí, obviamente, ele também tem a transmissão automática de 6 marchas. Bom, os dois carros estão praticamente aí na mesma faixa de potência, 150 cavalos, com a diferença do torque. Eles também têm similaridades no tamanho, afinal de contas, se a gente for olhar tecnicamente, os dois estão dentro da categoria de hatchbacks compactos, porém com essa proposta mais esportiva, com receitas diferentes, como a gente já mostrou aqui. E a ideia da gente aqui no vídeo não é necessariamente comparar, porque com essa diferença de preço e até mesmo de proposta, fica muito difícil você comparar os dois carros um em relação ao outro. A ideia aqui é mostrar o que esse entrega e o que esse entrega, até para você poder fazer a sua escolha, falar, pô, qual carro que encaixa mais para mim, qual carro que é mais legal para dirigir, qual carro que é melhor para o dia a dia. E é essa a nossa proposta aqui de juntar esses dois carros que têm nomes muito curiosos, né? O nome das cores são muito curiosos. Os dois são vermelho, tá? Então você pode perceber aí na câmera que o tom é um pouquinho diferente, só que este daqui, pessoal, a Renault chama de vermelho fogo. Já aqui na Volkswagen, este vermelho, a Volkswagen chama de vermelho tornado. Mas só para vocês entenderem, este vermelho da Renault ele está mais para um vermelho da cor da cereja. E já o do Volkswagen Polo está mais para a cor do morango. Só para vocês entenderem a diferença de tom que existem entre eles. E de toda forma a ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês as diferenças que existem entre eles. Então, a oportunidade de vocês é agora. Se quiser perguntar alguma coisa, manda para a gente. Nós vamos realizar os testes com os dois carros abastecidos com etanol, que é o combustível que vai te dar um pouquinho mais de performance
nos dois modelos, que a gente quer ver como é que é o dia a dia com eles e o melhor, qual que é o mais divertido de ser dirigido. Afinal de contas, a gente sabe que isso aqui, nenhum desses dois carros, a gente pode chamar, eles são legítimos esportivos. Não são, mas perto de uma proposta de esportividade, não existe nenhum outro carro até 100 mil reais que seja tão esportivo quanto esses dois aqui. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Pessoal, aguardo aí as suas perguntas e essa semana vai ser uma semana quente, apimentada, com esses dois modelos aqui em testes bem legais.